onde a Bíblia diz que ele adquire lepra na sua testa. Quer fazer aquilo que não é responsabilidade dele. Quem sacrificava era o sacerdote. Ele, sendo rei, quer sacrificar no lugar do sacerdote. Fica leproso. A Bíblia diz que ele estava dentro do palácio. Vai para o templo sacrificar. Fica leproso, mas não pode permanecer no templo e nem voltar para o palácio. Tem que ser retirado porque está leproso. Mas aqui no capítulo 5, Naamã está leproso, mas missionária Valéria continua à frente do seu carro. Não é bem assim que acontece nos dias de hoje? Eu canto bem, mas porque canto bem mesmo em pecado, eu continuo cantando. Eu prego bem, mas eu estou vivendo uma vida de pecado, mas porque eu emociono o povo, eu continuo na tribuna, mesmo estando em pecado. Não tem problema ficar com o meu cargo de liderança. Não tem problema eu ficar no meu cargo à frente do trabalho, porque eu tenho talento, mas estou leproso. A Bíblia ensina que quem está leproso tem que reconhecer e se retirar para ser tratado. Só que o difícil hoje é reconhecer que eu estou leproso. Tem que ter muita coragem. Mas quando eu não reconheço, quando eu vivo uma vida de sentar à mesa, estando leproso, correndo o risco de contaminar quem está do meu lado, Deus levanta alguém espiritual. Lembra que uma das idas e vindas de Naamã, a Israel, ele levou consigo uma menina cativa. Ele levou consigo uma menina escrava para servir dentro da sua casa a sua esposa. A Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ela é uma menina. A Bíblia diz que ela foi tirada da sua casa, do meio do seu povo, no meio do seu Deus, no meio da sua cultura, contra a sua vontade. Naamã leva ela para sua casa. Mas a menina, eu aprendo com ela que independente do cativeiro que eu esteja passando, a minha essência não pode ser alterada. Ela é levada escrava, cativa, mas quando ela entra dentro da sua casa, da casa de Naamã, melhor dizendo, a Bíblia diz que ela começa a identificar o ambiente. Ninguém sabe que Naamã está leproso, mas ela identifica porque o espiritual discerne as coisas do espírito. Não precisa falar, mas ela discerne. E ela chega para sua esposa, para sua senhora e diz: Oxalá, que se o meu Senhor fosse essa Maria, certamente seria curado de sua lepra. Oxalá. O cativeiro que ela está passando não altera a essência de quem ela é em Cristo. Ela não se vinga. Ela não tinha nenhum motivo para ajudar Naamã. Ela foi levada contra a sua vontade para a casa dele, ainda sendo uma menina, tirada da sua casa, dos seus pais, do seu povo, da sua região, para servir no lugar que não serve o seu Deus, no lugar que ela não conhecia ninguém, mas ela não se vinga, ela serve. Porque quem tem a essência de servir, serve, independente do ambiente e independente da situação que esteja passando.
poderoso. Porque eu sou o dono. Eu sou o grande. Eu sou o Senhor. Então reconheço que para entrar dentro de Israel e receber cura, precisa de uma liberação para entrar. Porque dessa vez tu não entra como tu quer. Tu entra se eu deixar. A descida de Naamã não é no rio. A descida de Naamã, carai, é quando ele vai diante do rei, carai, reconhecer que ele precisa. O rei escreve uma carta. Ele vai com seus cavaleiros e seus cavalos. Leva consigo presentes. Porque é assim que o ímpio acha que vai nos comprar. Eles acham que milagre é comprado. Eles acham que milagre é trocado. Não. Em Samaria, aonde tem profeta de verdade, não é assim que funciona. Pode até trazer. Pode até levar. Quando ele chega em Samaria, que o rei recebe a carta, a Bíblia diz que ele se indigna, rasga suas vestes. Rasgando as suas vestes, ele fala: acaso sou eu Deus para matar ou vivificar? Acaso sou eu que posso matar ou dar a vida? Eles procuram pretextos para nos atacar. A atitude do rei chega até o profeta. Quando chega até o profeta, a Bíblia diz que ele manda um mensageiro dizer ao rei: manda ele vir. Vir até mim, porque ele saberá. Eu gosto dessa tradução da NVT, porque ela diz o seguinte, que ele fala assim, ó, que há verdadeiro profeta em Israel. Quando Naamã chega à frente da casa do profeta, a Bíblia diz que ele manda Geazi com o seguinte recado: diga a ele que ele vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e se lave 7 vezes. Naamã se indigna. E ele diz o seguinte: acaso não há outros rios mais limpos do que o Jordão? Uma coisa que eu entendi, depois de muitas vezes tendo pregado essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração enquanto eu ministro agora, que o problema de Naamã não é descer no rio. O problema de Naamã é descer no Jordão. Porque ele cita 2 rios que são mais limpos do que o Jordão. O problema dele não é descer. O problema dele é descer no Jordão. E sabe o que o Espírito me revela aqui? Que sabe por que tem muita gente que ainda não alcançou a libertação, a cura, a restauração e o milagre por completo? Porque o problema, missionária Valéria, não é descer. O problema é que tem causas específicas que tem crente que não quer.
O problema não é descer, o problema é descer diante do teu filho. O problema não é descer diante daquele que te afronta. O problema não é descer diante daquele que te calunia. O problema não é descer, o problema é descer daquele que te falou a verdade, que te confrontou. O problema não é descer, o problema é descer em causas específicas. É coisa tão pequena, é coisa tão pequena, é coisa tão pequena que a gente não quer mais descer. Deus está dizendo: eu tenho obra de salvação para o teu marido, eu tenho obra de libertação para o teu filho, eu tenho cura, restauração, restituição, mas tu desceria, Rabati, se fosse Fafá, se fosse Rabati, mas tu não quer descer no Jordão. Olha só o que os servos de Naamã diz: se um profeta dissesse para que fizesse algo mais difícil, tu não faria? É só o Jordão. É só mergulhar no Jordão. Se fosse para fazer aquilo, até fazia, mas descer diante da palavra ofensiva, opressora, caluniadora, isso não. O problema não está sendo mais em descer. O problema é que nós não estamos querendo mais mergulhar no Rio Jordão. Só que a Bíblia diz que o Jordão é lugar de renascer. O Jordão, ele é sujo de barro, de lama. A Bíblia diz que João Batista batizava no Rio Jordão. E o discurso dele era: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Mergulhava, e quando subia já não era mais o mesmo. Era um novo homem, uma nova criatura. Nós somos matéria do barro. O rio é sujo de barro. Então sujo não é água, porque a água é limpa, cristalina, transparente e pura. Quem é sujo, quem mergulha. Se o rio é sujo do barro, João Batista mergulhava pessoas que estavam sujas em pecados. E a água é limpa, pura. Ele mergulhava e quando subia já não era mais o mesmo. Então, o que eu entendo que sujo não era água, sujo é quem mergulhava. Está entendendo por que Naamã precisa descer no Rio Jordão? Jordão é lugar de renascimento. Jordão é lugar de purificação. Jordão é lugar de libertação. Jordão é lugar de cura. Jordão é lugar de arabati, restituição, reconstrução. O que é que você precisa que Deus haja na tua vida hoje? Tem água jorrando aqui nesse lugar. Tem água jorrando aqui nesse lugar. A água viva, que é o Espírito de Deus, está jorrando aqui nesse lugar. E nós precisamos sair daqui mergulhados na água que é. E decide mergulhar no Rio Jordão. Mas por que 7 vezes? Já ouvi pregadores dizendo que Naamã não era arrogante, não era prepotente. De fato, eu não sei quais são as 7 características que ele precisa de transformação, porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele está leproso. E independente da causa, circunstância, ele precisa mergulhar.
7 vezes. Ele mergulha uma. Olha para sua lepra, sua deficiência. Não está curado. Irmã Michele, mas os 7 mergulhos pode representar 7 mudanças. Ou não. Os 7 mergulhos, de repente, pode representar uma única mudança. Depende da forma que você mergulha. Depende da profundidade que você mergulha. Depende da intensidade que você mergulha. Porque se você mergulha uma ainda soberbo, levanta soberbo se tu não quiser mudança. Se tu mergulha rabatulha decai, ainda altivo, e não permite que ele mude, tu ainda levanta altivo, precisa mergulhar. A lepra de Naamã não era grande, porque não era visível. Não era por todo o corpo, porque não se notava. Era algo bem pequenininho. Mas é assim que começa. Pequenininho. Um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai atraindo outro abismo. E o que é pequeno pode tornar-se grande. Mergulha uma, mergulha 2, nada de estar restaurado. Mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5, mergulha 6. Eu acho que na 6ª vez ele pensou, a direção foi 7. Já mergulhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e continuo do mesmo jeito. Continuo da mesma forma. A oportunidade é como a água do rio. Ela só passa uma vez, porque a água do rio ela não volta. Ela só é corrente. Ele estava no ambiente profético. Eu estou debaixo de uma oportunidade. Eu só tenho mais uma oportunidade. A direção foram 7 mergulhos. E eu mergulhei 6 vezes. Eu só tenho mais uma oportunidade. Eu preciso mergulhar diferente. Mergulha 7ª. E a Bíblia diz que a sua pele é restaurada como de uma criança. Para finalizar, eu entrego. A Bíblia diz que em forma de gratidão. Em forma de gratidão e reconhecimento. Aquilo que o profeta havia liberado. Naamã quer presentear. Só que o profeta recusa o presente de Naamã. Não era qualquer presente. Eram coisas caras, valorosas e preciosas. Havia ouro, havia prata e havia roupas de festa. Havia ouro, havia prata e havia roupa de festas. Só que o profeta recusa tudo isso. O profeta recusando, o servo do profeta, e aqui eu resumo tudo que eu falei para chegar até aqui. A pregação se resume aqui. Tudo que eu falei foi para chegar até aqui. O profeta recusa o presente a qual Naamã quis dá-lo em forma de gratidão. Mas a Bíblia diz que o servo do profeta, Geazi, Naamã já estava indo em direção da sua casa. Isso aqui é tremendo e terrível. Naamã já estava em cima do seu cavalo, com os seus cavaleiros, voltando para sua casa em doce de milagre e cura, e reconhecendo
não conhece o Deus de Israel, não serve ao Deus de Israel, não profere ao Deus de Israel, não coloca a Bíblia debaixo do braço e diz que serve o Deus de Israel. Mas quem é habitante de Israel ficar leproso? A Bíblia diz que quando ele pega o presente que havia sido recusado, imediatamente ele fica leproso. E a Bíblia diz que não é somente Geazi, mas toda a sua geração, toda a sua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. O erro de Naamã não foi, o erro de Geazi não foi consequência para ele sozinho, mas alcançou a sua casa, a sua família e a sua geração. Olha só a comparação. Naamã está leproso, senta para comer com a sua esposa, com a sua família. Ele está junto com os soldados do exército. Ele tem contato com o rei. Ele tem contato com a menina que foi cativa e não contamina ninguém. Sabe por quê? Porque ele está pecando. Mas ele não é conhecedor das escrituras, porque ele não serve o Deus de Israel. É o mesmo que eu dizer, quem está lá fora e está pecando, por que ainda não morreu se o salário do pecado é a morte? Porque Deus é misericordioso e está esperando eu e você ir lá alcançar essa vida. E Ele não será inocente daquilo que Jesus veio fazer. Salvar, libertar, curar. Salvar, libertar e curar. Salvar, libertar e curar. Eles não são sabedores, ainda estão como inocentes. Mas quando eu e você pega o microfone, ou pega a Bíblia, ou pega o folhete, ou vai na voz, no trem, no ônibus, no mercado, rabati, na rua, na tua vizinhança, na tua escola, no teu trabalho, e começa a dizer: Jesus morreu. Jesus morreu na cruz, numa sexta-feira como essa, como hoje, a qual nós sabemos que Jesus, Ele foi sacrifício por mim, por você, por nós, pela humanidade. Ele se fez como cordeiro mudo. E Naamã teve encontro com o profeta, já não é mais dado como inocente. Tem que voltar para a Síria de uma forma diferente, reconhecendo o Deus de Israel. Mas quem é habitante de Israel, canta para o Deus de Israel, pega o Deus de Israel, se veste como aquele que serve o Deus de Israel, até fala como aquele que serve o Deus de Israel. Ficar leproso. Geazi é servo do profeta, conhece o Deus de Israel, serve o Deus de Israel, prega o Deus de Israel, representa o Deus de Israel, tem intimidade com Deus de Israel, teve provas com Deus de Israel. Ficar leproso. Quem é habitante da Síria adquirir lepra, eu volto a dizer, não serve o Deus de Israel, não conhece o Deus de Israel e não profana o Deus de Israel. Mas quem é habitante de Israel, ficar leproso. Deus está nos advertindo, Deus está nos repreendendo. Desce no Jordão, desce no Jordão, desce no Jordão, desce no Jordão. Quando Geazi retorna até a casa do profeta, o profeta fala para ele: de onde vens?
lugar nenhum, meu Senhor. O abismo chama outro abismo. Naquele momento, ele teve a oportunidade de reconhecer, mas ele não reconhece em mente. A Bíblia diz que não somente ele, mas toda a sua geração adquire. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Porque muitas das vezes nossas escolhas não trazem prejuízos apenas para nós, mas para toda a nossa casa e nossa família. Deus está dizendo: se tu reconheceres hoje, como em Lucas capítulo 8, o leproso, a qual a Bíblia não diz o seu nome, mas ele rompe uma multidão. Ele rompe e quebra protocolos, porque ele não poderia estar na cidade. Ele não poderia estar perto de pessoas. Se a sua situação fosse sabedora da multidão, ele poderia morrer apedrejado, porque isso dizia a lei. Mas ele reconhece que ele precisa de uma transformação. Ele reconhece que ele precisa de uma cura, e ele sabe que Jesus está naquele lugar. Ele rompe a multidão, ele quebra o protocolo, e ele chega diante de Jesus e diz: eu estou leproso. Jesus libera uma palavra para ele: quer ele ser curado? Ele disse: quero, e se rende aos pés de Jesus. Jesus quebra outro protocolo. Jesus coloca a mão nele. E a Bíblia diz que ele é curado. Ele quer restaurar a minha e a sua lepra nessa noite. Ele quer restaurar a minha e a sua deficiência nessa noite. Ele quer restaurar a minha e a sua debilidade nesta noite. Aonde que a água precisa jorrar? Aonde é que a água precisa jorrar? Aonde é que precisa de um toque? Aonde é que precisa de cura? Aonde é que precisa de libertação? Diga para ele, porque ele vai dizer: queres ser curado? E se tu tiver fé, tu dirás com convicção: sim, e tu serás curado. Eu agradeço.